Bom, pessoal, vamos começar essa videoaula que tem como tema os gêneros literários clássicos. Bom, hoje, na aula, nós veremos especificamente o gênero literário épico. Porém, os gêneros literários são três, os gêneros clássicos: o épico, o lírico e o dramático. Então, nós veremos o épico hoje e nas demais aulas veremos os outros dois. A gente tem que ter em mente, quando fala de gênero literário, que os gêneros literários são originários na cultura antiga clássica, né, na antiguidade clássica. E por causa disso, né, a gente tem como principais referências culturais mesmo, Grécia e Roma antigas. Né? Essa divisão é atribuída, essa divisão dos gêneros clássicos, a primeira que aconteceu, é atribuída a Aristóteles. Né? Então, a gente tem uma influência muito grande da cultura greco-romana clássica e a gente tem que se ater a isso porque são essas características da cultura greco-romana clássica que vão influenciar nas características de cada gênero especificamente, que nós vamos ver aí nessa sequência, e também que vão interferir em como esses gêneros foram se modificando até a gente chegar nos gêneros que nós temos hoje, né, os gêneros modernos, no caso aqui do épico, que se transformaram nos gêneros modernos narrativos, tá? Bom, eu vou diminuir aqui a minha visualização e mudar de lugar para ficar mais claro. O gênero épico, quando a gente pensa, né, em épica, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é que são textos longos e textos escritos em verso, ou seja, são longos poemas narrativos. Então, são histórias narrativas contadas em versos. Essas narrativas, elas são contadas em terceira pessoa e no tempo verbal passado. Bom, sobre o que essas narrativas falam, né? O que elas tratam, o que elas abordam? Bom, essas narrativas elas vão abordar fatos, aventuras, feitos grandiosos de um herói. Então, esse herói é o personagem principal, né? E é ao redor dele que a narrativa, o enredo do texto épico vai se desenvolver. Bom, se a gente tem ali, né, um herói, e esse herói, né, ele aparece pra gente como um ser dotado de valores nobres, né? Ele age em nome da justiça, em nome do amor, né? Em nome da honestidade, da honra, etc. E ele tem poderes sobrenaturais, né? Sobre-humanos, né? Quase. Então, esses poderes, né, que ele tem, que muitas vezes, inclusive, vêm até das divindades, porque como a gente tem uma referência à cultura greco-romana clássica, a mitologia é muito presente nesse tipo de história. Então, como a gente tem, né, valores nobres, feitos grandiosos, uma força, uma coragem sobre-humana do herói, né, para enfrentar desafios, né, muitas vezes exorbitantes, que vão além da força de um ser humano comum, a gente tem que pensar, então, que é uma literatura que está tratando de um feito nobre. Né? Além dos valores, as ações são ações nobres em função de um objetivo maior. Como a gente tem, né, esse tipo de objetivo, a linguagem ela vai acompanhar esse objetivo. Então a gente vai ter uma linguagem extremamente formal, né, uma linguagem culta, né, para poder denotar realmente essa solenidade que o texto pede. Bom, as epopeias existem de dois tipos. O que são epopeias, né? Para começar, epopeias são esses poemas narrativos longos do gênero épico, né? São chamados de epopeias. E existem dois tipos em que a gente pode dividir essas epopeias aí inicialmente, né? As primeiras que são chamadas ou de primárias, né? Ou de epopeias clássicas mesmo, que são as escritas por Homero. E a gente tem como exemplo a Ilíada e a Odisseia. E depois, as epopeias que vieram posteriormente, com algumas modificações, porém, baseando-se nessas primeiras epopeias de Homero, como a do Virgílio, né, denominada Eneida, ou como também a do Camões, né, denominada Os Lusíadas, a gente tem que essas epopeias são chamadas de epopeias secundárias ou epopeias de imitação. Elas vieram depois, mantém ali a base estrutural, mas vem com algumas modificações, tá?
Por isso que elas são chamadas de epopeias de imitação. Bom, em relação à estrutura desse poema narrativo, é bem curioso, porque como é um poema muito longo, né, o poema é bem extenso, então ele é dividido em cantos. Né? As partes em que ele é dividido, a epopeia é dividida, são chamadas de cantos. E esses cantos, eles se estruturam, né, de uma forma a percorrer um caminho específico. Qual o caminho que é esse? A primeira parte, então, de estruturação dos cantos é chamada de proposição. A proposição é um momento em que o autor vai apresentar o ambiente em que a narrativa vai acontecer, é um momento em que ele vai apresentar quem é o herói, né, de onde ele saiu, quais são as características dele. Então é como se fosse mais ou menos aquela situação inicial ali da história, né? E vai estabelecer, obviamente, um pacto com o leitor ali, com base naquilo que vai ser narrado posteriormente. A segunda parte é chamada de invocação. Né? Como eu disse anteriormente, existe uma influência muito grande da cultura greco-romana nesse gênero literário, né? Nesse e nos demais também. Mas com essa influência tem a parte chamada de invocação, que nada mais é do que o poeta pedindo inspiração para as musas inspiradoras dele, né, para as ninfas, para que ele consiga escrever aquela história da melhor forma possível. Ele pede inspiração para fazer um bom trabalho de escrita. Essa que é a parte aí da invocação. Bom, nós temos em seguida, então, a parte da narração, que é a parte em que efetivamente o poeta vai narrar as aventuras, né, as atitudes grandiosas desse herói. Ele vai narrar todas as ações do herói ao longo da história para alcançar os seus objetivos. E, por fim, a gente tem a conclusão, que é o momento em que o desfecho dessa história vai acontecer. Bom, em relação aqui, né, ao herói, vou modificar. Gente, eu vou ficar modificando aqui porque, né, cada slide pede um tipo de ação aqui em relação à minha pessoa. Bom, o herói, né, é a figura mais importante da epopeia. Né? É em torno das atitudes dele, no caso, que a epopeia vai se desenvolver. E aí a gente tem uma diferença entre o herói das epopeias clássicas, que são as primárias, e o herói das epopeias de imitação ou as epopeias secundárias, que são aquelas que vieram depois, tá? Então, para começar, nas epopeias clássicas, o herói ele é guiado pelas divindades. O que isso quer dizer? Que o herói ou ele é ajudado pelas divindades ou ele é atrapalhado pelas divindades. Então, os deuses, de acordo ali com seus caprichos, com suas vontades, eles vão ajudando, né, ou então servindo de apoio ali para que o herói chegue ao seu objetivo final, ou eles podem servir também como empecilhos para tentar atrapalhar, né, esse herói e servir ali como um fator que gera obstáculos para a jornada desse herói. Tá? E, além disso, esse herói das epopeias clássicas, ele representa toda uma nação, né? Então, é o Ulisses, por exemplo, né? A gente vai retomar aqui a epopeia de Homero. É o Ulisses, né? Da Odisseia. Então, se a gente tem um Ulisses na Odisseia, esse Ulisses representa não somente ele como indivíduo, que é capaz de fazer todas aquelas coisas grandiosas, né, e de cumprir os seus objetivos como herói, mas ele também é a representação de um povo. Então, as atitudes daquele herói engrandecem todo o povo, toda a nação de onde ele saiu. No caso do herói das epopeias de imitação, o que a gente encontra? Né? A gente encontra uma manutenção da mitologia, né, em uma certa medida. Por quê? Porque existe uma busca de manter a inspiração nas epopeias clássicas. Então, a mitologia ela é mantida. E o herói, em vez dele ter, né, as suas características individuais valorizadas e, ao mesmo tempo, representar um povo, o que acontece é que esse herói ele é a própria encarnação do povo ao qual ele pertence. Qual que é a diferença? Quando o herói é a encarnação do povo, né, os próprios personagens, outros personagens da história, por exemplo, e aí eu estou me remetendo, sei lá, se a gente pegar a epopeia do Camões, os Lusíadas,
a gente consegue ver que em alguns momentos, né, o herói dessa epopeia Vasco da Gama, a gente consegue ver que em alguns momentos os outros personagens que não são heróis se dirigem a esse herói como se ele fosse o próprio povo português, que é a nação de onde ele é originário, né? Então, fala, vocês, e aí acrescenta alguma fala, ou seja, vocês alguma coisa, vocês quem, né? O Vasco da Gama é uma pessoa só. Então, nesse caso, a ideia é realmente enxergar o herói como a nação como um todo, o povo de onde ele se originou como um todo. Bom, o herói, né, clássico das epopeias, tanto das epopeias, né, clássicas quanto as de imitação, ele tem essas características específicas. Porém, se a gente for fazer uma trajetória desse herói até o que a gente tem na literatura moderna, na literatura atual, esse herói sofreu por passou por várias modificações, várias transformações, né? Quais são as características, então, que a gente consegue enxergar no herói atual e que a gente percebe que foram modificações ocorridas daquele primeiro ideal de herói com poderes, né, sobre-humanos, com valores nobres e tudo mais. Bom, para começar, o indivíduo, né, que é o herói da literatura dos gêneros narrativos e mais modernos, é um herói que ele é um ser humano comum. Ele não é ninguém com poderes sobrenaturais, né? Não tem nenhum deus, né, ajudando ou atrapalhando a sua jornada, e ele não é a representação de um povo. Ele é a representação dele mesmo, né? Então, toda vez que ele fracassa em nome dele próprio. Toda vez que ele triunfa em nome dele próprio, né? Não tem tanto essa ideia de que ele está representando ali todo um povo e que aquele povo depende da vitória dele ou das glórias que ele vai conquistar para aquela nação, para aquele povo. Bom, quais são os tipos de desafio, né? Se não são desafios sobrenaturais, se não são desafios sobre-humanos, quais são os tipos de desafio que esse herói tem que enfrentar, né? Esse herói moderno, ele enfrenta os desafios que são a própria vida. São os desafios cotidianos que a vida impõe para ele, né, no ambiente em que ele se encontra inserido. Então, ele vai ter ali os desafios sociais, culturais, econômicos, políticos da sociedade em que ele vive, né, do meio onde ele convive, mas ele também vai ter os desafios ali que são nos relacionamentos pessoais dele, né? Ele vai ter os desafios que é a questão de ter que lidar com as próprias questões, com o próprio psicológico, com os medos, com os sentimentos, com as vitórias, com os fracassos, né? E a forma como esse indivíduo vai levando a vida e vai superando os desafios que se apresentam para ele é que faz desse indivíduo um herói, né? Ou seja, ele vai vencer uma luta que é uma luta de vida, né? Que é a luta da própria vida dele. Bom, esse herói, obviamente, ele não conta com a ajuda de superpoderes, ele não conta com a ajuda de deuses, né? Ele é um ser humano comum e à medida que ele vai superando obstáculos, vencendo desafios, ele vai reafirmando a sua característica de ser humano, né? Então, quanto mais desafio esse personagem enfrenta, quanto mais obstáculos esse herói sobrepõe, ele vai reafirmando a sua humanidade, o seu valor e a força que o ser humano tem para superar as dificuldades, né, os empecilhos aí que a vida coloca. Bom, como esse tipo de herói, né, eu não podia deixar de falar de um herói que a gente tem aqui, que apresenta uma diferença muito grande, é um herói mais moderno, né, apesar de não ser um herói novo, né, a construção desse herói não se deu de forma em momento tão atual, mas é um herói que apresenta características bem diferentes daqueles heróis que a gente via nas epopeias clássicas, né? É um herói que, sim, ele age em nome da justiça, mas ele é movido por
por um sentimento de vingança, né? Ele tem esse sentimento de vingança, ele quer vingar a morte dos próprios pais. Então, como ele quer vingar a morte dos pais dele, ele age em nome desse sentimento de vingança. A gente pode notar que, apesar de fazer muita coisa boa, de atuar em nome da justiça, a motivação dele não é um valor nobre, né? E aí, essa é uma característica de um herói moderno, né? Ele não é bonzinho o tempo todo, né? Ele não é perfeitinho o tempo todo. Ele desliza, né? Em alguns momentos ele tem sentimentos e atitudes ruins, condenáveis, mas ele se refaz, né? Ele se reconstrói, ele cai, ele levanta. Então, são características mais humanas mesmo, né? Não é aquela idealização de alguém perfeito que vai salvar o seu povo, né? Não tem essa idealização. No Batman, inclusive, como ele não conta com a ajuda de deuses, né, para atrapalhar ou para ajudá-lo, ele conta aí, por exemplo, né, com o apoio da ciência para construir parafernálias que o ajudem no cumprimento de seus objetivos. Bom, temos aqui também o Robinson Crusoe, né? Gente, desculpa aí. O Robinson Crusoe. Então, se a gente pegou aí, né? Peguei um personagem bem conhecido dos quadrinhos e agora eu vou pegar um personagem que é bem conhecido também da literatura, né? Que é o Robinson Crusoe, que é também uma espécie de herói mais moderno. O Robinson Crusoe, ele fica sozinho, né? Ele naufraga e ele fica sozinho, entre aspas, porque ele tem ali animais, né? Eu não vou ficar contando muito da história, mas Robinson Crusoe é um personagem que supera a sua condição de náufrago sozinho numa ilha e vence, né, a cada dia os novos desafios que aquele ambiente vai impondo para ele, inclusive o desafio de ficar isolado numa ilha e de ficar sozinho. Até esse desafio ele tem, né, em relação à própria mente dele, né, como a mente dele vai se comportando à medida que ele vai passando dia após dia, né, sozinho e ainda tendo que enfrentar todas as dificuldades que é ficar sozinho numa ilha após um naufrágio. Então é uma vitória, né, dele como ser humano, né, tudo aquilo que ele consegue fazer para sobreviver ali depois dessa situação, desse acidente. Bom, temos aqui também uma sugestão para vocês, né? Eu coloquei isso aí como uma sugestão, vou diminuir aqui a minha câmera para vocês poderem ver direitinho que se trata de Caramuru, uma obra de Santa Rita Durão, né, que foi transformada em filme. E essa, gente, é considerada uma epopeia de imitação, né? É uma história que se baseia, é escrita em versos, né? E é uma narrativa longa, e conta, então, uma história que tem um herói como personagem principal, e vocês vão ver que, se vocês forem analisar o herói que aparece aí na história, né? É um herói, então, que ele vai ser o Diogo Álvares, né? Que é representado aí em destaque. É o Selton Mello, se não me engano. O nome do ator. Isso, Selton Mello. E o Diogo Álvares, ele é um náufrago que vai passar a boa parte da sua vida convivendo com os índios da costa brasileira e vai facilitar o contato entre esses índios e os portugueses, né, os europeus que vão chegando aqui no Brasil. É considerado uma epopeia de imitação pela forma como foi escrito, tá? Bom, é interessante também a gente perceber que não só, né, na literatura essa ideia do épico existe. Né? A gente consegue fazer uma relação dessa ideia e desse contexto épico se a gente for pegar outras artes também para analisar. Então aqui eu coloquei duas imagens, né? E essas duas imagens, elas dizem muito sobre o que é o épico, né? Na primeira imagem aí nós temos uma cena da epopeia Ilíada, do Homero, que é uma representação da Guerra de Troia.
E na segunda imagem, nós temos uma representação de um trecho dos Lusíadas, né, que é quando o Vasco da Gama está passando pelo Cabo das Tormentas, e esse Cabo das Tormentas é representado em forma de um gigante. Né? Esse gigante, na verdade, é a representação de todos os perigos que aquela travessia representa para os portugueses. Né? Então a gente vê aqui que tem cenas de batalha, né, uma expressão de força, de coragem, de luta, né, de superação de desafios e tudo mais. Se a gente for olhar também, né, no cinema, a gente tem, por exemplo, essa cena aí do Piratas do Caribe, que também, né, tem um quê de épico, porque se nós formos analisar essa cena, né, especialmente, nós temos aí a figura do Jack Sparrow sozinho para dar conta do Kraken, né, que é um polvo gigante muito maior que todo o barco dele, né, que toda a embarcação ali, né. Então, se a gente tem essa dualidade entre o ser humano, né, e um ser, né, do imaginário aí, se não me engano, medieval. Ou seja, esse ser humano, ele tem ali um desafio, né, que vai exigir mais do que as forças de um ser humano comum podem dar conta, né? É claro que no filme a gente tem uma solução um pouco inusitada para essa questão aí do Kraken e do Jack Sparrow, que também eu não vou comentar aqui, mas quem ficou curioso pode ir lá e assistir. E bom, gente, sobre o gênero épico, é isso que eu tinha a dizer, né? Nas próximas aulas, então, eu vou trazer para vocês o gênero lírico, o gênero dramático, para a gente continuar aí na sequência dos gêneros literários clássicos, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.